Mas você está aí, vivendo a sua tentação. E Jesus está te dizendo, ore ao Pai, pedindo essa consciência. E quando você diz, não nos deixes cair em tentação, você está também pedindo uma ajuda celestial. Você está reconhecendo que entregue a si mesmo. Você desenvolve aquilo que Paulo chama de uma disposição mental reprovável. Preste atenção. Quando você diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, você está reconhecendo implicitamente que entregue a si mesmo. Você está sujeito a desenvolver um estado mental reprovável, como diz Paulo. Um estado mental reprovável que decorre do quê? Paulo diz em Romanos e diz em outros lugares, como por exemplo escrevendo uma carta a Tito, outra a Timóteo, ele descreve o desenvolvimento desse estado mental reprovável, que é o indivíduo que se torna padrão de si mesmo. Ele é a medida de todas as coisas, ele se torna a referência primeira e última de tudo para si próprio. Ele não enxerga mais nada além de si. Ele cai nesse narcisismo autoadorativo. E ele vive de si para si, de si para si. E ele não tem nenhuma outra referência que não comece nele, não termine nele, não seja para ele próprio, para ela própria. E aí quando você fecha esse ciclo, que você entra no estado mental reprovável que vai crescendo, se desenvolvendo, se expandindo, e à medida em que isso acontece, ele cresce em vício, ele é vicioso, ele é profundamente escravizante, e ele é paralisante, ele quebra toda a possibilidade de que esse ciclo vicioso se abra. Ele fecha um processo mental, preste atenção, da gente, em que você fica preso. Como todo dia eu ouço pessoas me falando desse estado de recorrência, que não conseguem quebrar aquele ciclo de pensamento. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E quando você vai ver, em geral, são pessoas com uma dose bem expressiva de narcisismo, de egoísmo. E quanto mais o estado mental reprovável vai se fechando em nós, vai se sistematizando e vai nos sistematizando nele, piores nós vamos ficando em tudo que de ruim já nos habitava. O nosso narcisismo piora imensamente. A nossa ação egóica cresce indevida e imensuravelmente. A nossa treva aumenta. A nossa incapacidade de flexibilização mental se desenvolve. A gente se empedra, vai se tornando gente com aquele coração. Vem cá, coração de pedra, está lá longe. Mas nunca deixa de estar tão perto, o coração de pedra, e o cara vai e nem nota que está desenvolvendo isso, é um ciclo mental reprovável. Paulo chamou de disposição mental reprovável. Eu gosto dessa definição de Paulo porque a palavra disposição designa um pendor, uma inclinação. Tanto mais quanto assim seja, mais assim será. É um pendor, é uma tendência. E você vai tendendo cada vez mais. Quando eu era criança, a gente usava a palavra penso para designar, por exemplo, a pipa. Eu fazia uma pipa, aprendi a fazer pipa com 5, 6 anos de idade, eu fazia uma pipa bem legal,
que em Niterói é chamada de cafifa e em Manaus, no Amazonas, de papagaio com rabiola. Eu gostava de papagaio com rabiola. Eu acabava de fazer, meu pai ali supervisionando, com talas de buriti, tudo bonitinho, coladinho, 2, 3 papéis para ter cores diferentes, uma rabiola bonita. Mas antes de você prosseguir, tinha um teste para ver se estava penso, se estava no nível e no prumo. Se tivesse um pouquinho fora do nível, como aqui, todo dia eu tenho que corrigir aqui essas câmeras, essas lentes, porque quando elas não estão tortas aqui, elas estão tortas lá no meu preview. Às vezes elas estão até certas aqui, mas eu peço para botarem o preview lá e lá, pelo ângulo, essa aqui é diagonal. Então, às vezes, uma pequena queda nela acerta na diagonalidade a perspectiva lá. Então, tudo tem que ter essa checagem. E na mente também. Assim como no meu papagaio. Porque senão você empina o papagaio, ele fica indo para um lado só. E você faz uma força para empinar um papagaio que está penso. E quando o vento bate na direção da penseira dele, que é como a gente chamava, ou chama ainda hoje lá na minha terra, aí é que ele chegava ao ponto de embiocar de lado. E perdeu o controle, e vinha. De modo que equilíbrio, manter o equilíbrio, é o que te ajuda a não cair numa disposição que vai fazer mal. Que vai colocar você sempre indo numa direção. Não adianta que haja alguém aqui tentando empinar você, como no papagaio, usando isso como ilustração, empinar, botar no alto, botar em favor do vento, ver se você sobe, porque o próprio vento, por melhor que esteja, se você ficar parado com o papagaio penso na mão, o vento vai fazê-lo ir na direção errada. Tudo contribui, nesse caso, para essa direção do equívoco, do engano, porque está sem o equilíbrio essencial. E é isto que a disposição mental reprovável causa. Ela já é uma penseira, já é um estado de tendência, já é uma tortuosidade. E eu sou habitado pela tortuosidade. Você também. Você também, como Karl Marx também, como o Freud também, como Jung também, como Rogers também, como qualquer um dos especialistas da alma também, todos. Freud tinha um monte de psicopatologias, que ele mesmo nunca se deu conta delas, mas ele era um cara que não podia nem encontrar o Jung depois de um tempo, porque se comparou tanto com o Jung que chegou a ter crises de fazer xixi na calça. Ou de ver o Jung ficar tão descontrolado de ira e raiva, chegar a cair desmaiado. É triste. O Jung tentou mergulhar profundamente nas suas sombras. Graças a Deus conseguiu sair delas porque ele era um homem de fé. Se ele não fosse um homem de fé, ele teria sido abraçado pela sombra da agonia para sempre. Porque eu e você e todos nós, e qualquer ser humano na face da terra, incluindo o Papa Francisco, todos nós temos desvios intrínsecos. É o que o Novo Testamento chama de amartia, a palavra grega amartia, que é esse pendor, que é esse pensar, esse estar tenso, essa propensão, propenso. Está com essa penseira para um lado. Isso é a amartia, que designa uma pequena tortuosidade, por exemplo, numa flecha,
que aparentemente aos nossos sentidos possa estar completamente alinhada. Mas quando a gente atira, tanto mais quanto se atire de longe, mais espaço, mais tempo ela tem pela distância para aumentar o desvio. Quanto mais de perto, menos chance. Por isso é que às vezes se diz, nessa distância até eu acerto. Porque de longe, às vezes, havendo uma pequena tortuosidade, por milimétrica que seja, você atira, mas por causa do distanciamento aumenta a distância do alvo. Por isso o juízo é assim também. Você sempre julga à distância. Mesmo quem está perto de você fisicamente, ainda está muito distante de você, porque você não sabe o que se passa na mente e no coração da pessoa. E a distância é estelar, ela pode dormir ao teu lado na cama, mas você está do outro lado do universo em relação a ela. Então não julgueis para que não sejais julgados, porque a tendência do pensamento é a penseira. O nosso pensamento já carrega uma determinada inclinação. A gente tem que puxá-lo para esse nível de equilíbrio o tempo todo, senão há uma distração. Como, por exemplo, por que eu fechei o olho aqui? Alguma coisa aconteceu lá, eles vieram aqui ajeitar essa câmera. Então, como eu estou falando uma coisa muito subjetiva para mim, eu fecho os olhos para nem olhar para o movimento aqui. Porque a mente tem a tendência de se distrair com as coisas. E eu tenho consciência do meu estado mental, que o meu estado mental é distrativo. E tanto mais quanto eu tenha consciência de como eu sou, da minha constituição, mais chances eu tenho. E mais quebrantado eu me torno, porque eu sei que eu não me banco. Eu não banco o meu próprio estado mental. Eu preciso de ajuda divina e celestial para manter a minha saúde mental. Por isso a ênfase, por exemplo, do apóstolo Paulo é em buscar as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Ele está sempre me pedindo que a gente crie uma referência superior a nós próprios. Por isso Jesus ensinou aqui que é assim na terra como no céu. Não basta olhar para a melhor utopia terrestre. Qual é a melhor utopia social que já foi construída? Aí você pode sair vendo quais foram as melhores construções de sociologia igualitária, planetária. Não é o bastante. Porque você olha para o proponente e você vê que o proponente daquela propositura era um ser também torto, incoerente, se alimentava das coisas que ele próprio denunciava, era financiado pela antítese daquilo que propunha, como era o caso do Marx, o do Engels, ou de vários outros. Todos pecaram, todos são tortos. Nenhum de nós é bom o bastante para cuidar do seu próprio estado mental, porque ele já tem essa tendência a ser reprovável.